gente, olha, eu planejei essa palestra de uma forma completamente diferente. Então, eu não vou trazer dado, eu não vou começar apresentando o meu currículo. Eu quero, na verdade, começar contando para vocês a história que levou ao surgimento do projeto BP Miguels, Mulheres Bem-Sucedidas na área de gestão que inspiram meninas na área de computação. E quero também aproveitar essa palestra para a gente quebrar 3 mitos principais quando a gente fala da participação de meninas na área de tecnologia. Bora? Vamos lá. Então, quero aproveitar que as meninas que estão aí cheguem pertinho para a gente poder conversar. Quero deixar vocês à vontade para fazerem perguntas, para a gente aproveitar aqui para desconstruir algumas coisas. Vou começar com essa foto, que é a foto da defesa do meu TCC de graduação em Ciência da Computação lá na UFRJ. Espero que ainda dê para reconhecer quem sou eu ali nessa foto, porque se não der para identificar, é sinal de que 20 anos depois eu envelheci muito mal, né? Então, espero que vocês consigam perceber. Tem aqui uma amiga que defendeu o TCC comigo, que era a Vanessa, e os 3 professores que foram da nossa banca. A Renata, que foi minha orientadora, a professora Renata Araújo, professor Alessandro Cerqueira e professora Fernanda Baião. Bom, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam em fazer graduação, em fazer faculdade, em tecnologia, em computação, em sistemas, o que vem à mente de vocês? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Algumas pessoas vão dizer que vão pensar numa turma cheia de homens. É verdade? É verdade. A minha turma tinha 60 alunos, 52 homens, 8 mulheres. Das 8 mulheres, 3 desistiram no primeiro semestre. Seguiram 5 e eu acho que das 5 só umas 3 conseguiram concluir. Tá? Então é verdade? É verdade. Alguém vai pensar também que um curso de computação vai ter muita programação de software, muito algoritmo, não é isso? Muito desenvolvimento, codificação. E eu acho que esse é o primeiro tabu que a gente tem que quebrar aqui hoje. Tá? É possível fazer tecnologia, fazer computação, sem trabalhar com programação de software? Veja, a área de tecnologia é uma área muito ampla, uma área muito extensa, e dentro da tecnologia a gente tem diferentes vertentes. Eu, por exemplo, Andréia, eu não sou uma pessoa fã de programação, de desenvolvimento de software, de codificação. Eu prefiro atuar na área de gestão e eu vou já mostrar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, sim, quem gosta de programar tem o seu espaço, inclusive meninas. A gente tem, por exemplo, um projeto bastante famoso aqui no Brasil chamado Minas Programam, que incentiva a participação feminina programando, desenvolvendo software. Mas a gente pode ter também pessoas como eu, que não são muito fãs de desenvolvimento de software, né? E que mesmo assim fazem uma carreira na área de tecnologia. Isso é possível também. E aí eu estou mostrando isso para que vocês que estão aí pensando, na dúvida, vou para a computação, não vou para a computação, vou para a tecnologia, não vou para a tecnologia, percebam que tem diferentes espaços que a gente pode ocupar dentro da área de tecnologia. Andréia, mas se você não gosta de programação, de desenvolvimento de software, o que você fez? Você nunca programou na vida? Não, claro que eu programei alguma vez na vida, tive a minha época, fiz faculdade, né? Mas eu não gostava. Então, o que vocês acham que eu fiz? Opção A, desisti da área de tecnologia, fui fazer outra coisa da vida. Opção B, dei um jeito de achar o meu espaço ali dentro da área de tecnologia. Ou opção C, fiquei sentada, chorando, reclamando, esperando uma solução cair do céu. B, opção B, né? A gente tinha que achar um caminho que fosse viável ali, que desse para coincidir as coisas. Então, foi isso que eu fiz. Eu acabei descobrindo, primeiro, a área de gestão de requisitos, depois a área de gestão de projetos e, por final, o meu amorzinho, né, a minha paixão, a área que até hoje é a área que me empolga, que me brilha o olho,
que é a área de gestão de processos de negócio, que em inglês a gente chama de BPM, Business Process Management, que é uma área que até hoje eu atuo, né? E eu deixei para me apresentar só no final, depois que eu explicar essa história toda para vocês, certo? Bom, então tá, então resolvido, achei o meu espaço. E agora, acabou a jornada? Não. Agora a gente vai para o segundo mito que eu quero quebrar com vocês. E esse mito, ele começa com duas alunas minhas. Então, ó, já estou dando uma dica, hein? Além de me formar, eu sou professora. E essas duas alunas minhas, a Maiara e a Roberta, fizeram faculdade comigo, foram minhas alunas no curso de Sistemas de Informação. E depois fizeram TCC comigo. E conversando um dia na minha sala, elas chegaram assim para mim e falaram: professora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, porque meu telefone tocou e na época era o meu, namorado, atual segundo marido. Você tem namorado, né? Você vem trabalhar assim, toda arrumadinha, mas a gente sabe que você é professora aqui, que você também trabalha com consultoria, mas você consegue ter vida? Eu falei: como assim eu consigo ter vida? Claro que eu consigo ter vida, tenho vida. Elas: não, é sério. E aí, conversando com elas, eu fui entender esse segundo mito, que é, para algumas meninas, as pessoas dizem assim: se você for trabalhar na área de tecnologia e computação, você não vai ter vida. Você só vai trabalhar, você não vai casar, você não vai ter marido, você não vai ter filhos. E quando elas me disseram isso, aquilo soou tão surpreendente para mim, né? E eu fui tentar entender porque nunca me disseram isso e eu sempre tive essa vida, né? Então, assim, a minha segunda pergunta para vocês é se alguém aqui acha que trabalhar com tecnologia é viver sobrecarregado, enlouquecido, não ter vida, não ter casa. Já estou vendo umas cabeças ali balançando que sim. Mas, gente, então vamos começar quebrando esse segundo mito, né? Esse segundo paradigma. E vou mostrar para vocês, ó, que dá para ter vida trabalhando com tecnologia. Dá para fazer esporte, dá para pular de paraquedas, dá para voar de asa delta, dá para casar, dá para viajar, dá para fazer tudo isso trabalhando e estudando na área de tecnologia. Só que, conversando com elas e entendendo aí essa fala, né, que era uma fala completamente errônea, eu percebi que não adiantava eu mostrar isso somente com o meu exemplo, né? Foi através dessas meninas que eu comecei a pensar em como é que a gente poderia estimular essa presença feminina na área de TI. Como é que a gente poderia mostrar para outras meninas que não era só eu que tinha vida, que era a Vanessa que tinha vida, que eram outras mulheres da área de gestão, que eram líderes, que eram bem-sucedidas, que trabalhavam e que tinham vida. E foi assim que a gente acabou percebendo que a gente precisava pensar nos 3 perfis femininos que a gente estava achando. A gente tinha as meninas estudantes do ensino médio que estavam ali pensando: vou ou não vou para a área de tecnologia? Vai dar certo para mim ou não? Será que eu me encaixo? Será que essa área é para mim ou não? A gente tinha mulheres no início de carreira, seja uma carreira acadêmica ou profissional, e que precisavam de pessoas em quem se inspirar, a quem admirar, precisavam conhecer outras mulheres que estavam passando pela mesma situação que elas. E a gente tinha mulheres bem-sucedidas, líderes, e que sentiam falta de poder compartilhar esse conhecimento, de poder trocar essa experiência, de contar para as outras mulheres tudo o que elas já tinham vivido. Então, pensando em juntar esses 3 perfis, a gente acabou criando o que a gente chama hoje do projeto BPM Girls. Vocês já entenderam agora o que é a sigla BPM, né? Gestão de Processos de Negócio, onde a gente vem trabalhando para quebrar esses tabus, tipo esses que a gente está conversando aqui hoje, formar uma comunidade de mulheres na área de gestão de processos, aproveitar que essa área de gestão é uma área que atrai muito mais a participação feminina do que a área de programação ou tecnologia pura ou desenvolvimento de software. Então, em geral, as mulheres têm uma certa afinidade com a gestão de processos, com a gestão de projetos, com a gestão de requisitos. Então, vamos usar isso como um atrativo para elas.
vamos aproveitar que nós temos hoje o maior canal de BPM do Brasil no YouTube para dar palco, para dar voz para essas mulheres, contarem as suas histórias, a sua trajetória, explicarem como elas fizeram para chegar na posição de liderança que elas estão hoje. E vamos dialogar com meninas das áreas STEM, das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mostrando para elas que não é esse monstro de 7 cabeças que as pessoas pintam por aí ou tentam convencer a gente. Só que para fazer tudo isso, a gente precisa quebrar um terceiro tabu aqui, que é a história da gente achar que as referências na área de tecnologia têm que ser sempre masculinas. Porque a gente só fala do Steve Jobs, do Mark Zuckerberg, a gente só fala de referências homens. Então, a gente começa a acreditar que para ser bem-sucedido na área de tecnologia, eu tenho que ser homem. Mas existem muitas mulheres bem-sucedidas na área de tecnologia. Então, eu trouxe algumas referências femininas para vocês, para a gente quebrar esses padrões. A primeira, a Ada Lovelace. Gente, ela era uma condessa. Ela era uma condessa. Isso foi em 1800 e lá vai bolinha. E ela foi a pessoa que escreveu o primeiro algoritmo para ser processado por máquina. Ela foi a primeira programadora da história, vocês sabiam disso? O primeiro programador não é um homem, é uma mulher. A segunda referência que eu trouxe para vocês, essa aqui, eu adoro a história dela, Marie Curie. Eu acabei de ir, mês passado, para a Polônia, para uma conferência internacional de BPM, a BPM Conference. E lá eu vi um pouquinho de perto a história dela, porque eu estive em Varsóvia, né? Ela viveu também em 1800, 1900, e ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e mais do que isso, a primeira pessoa que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, em física e química. E é uma mulher, tá? Foi ela quem descobriu algumas coisas que a gente usa até hoje. Então, ela criou a unidade móvel de raio-x, por exemplo, durante a Primeira Guerra. O que a gente até hoje usa do raio-x, quando a gente vai lá e dá aquela torcidinha no tornozelo por causa do salto alto, quem ajuda a gente é ela. Foi ela quem inventou a radioterapia. Ela descobriu 2 elementos químicos, então o polônio e o rádio. O polônio tem esse nome polônio porque foi ela que descobriu e ela veio da Polônia. Então, a importância dessa mulher é enorme. Ela dedicou a vida dela para isso. Ela acabou morrendo pelos efeitos da radiação, que naquela época ela não sabia dos perigos que isso representava, né? Mas ela conseguiu entrar num campo que era totalmente dominado por homens. E ela conseguiu liderar essas áreas, ela conseguiu inovar nessas áreas. Agora, quando a gente fala de referências femininas, né, na área de tecnologia, estou mostrando para vocês que existem e são muito antigas. Eu sei que no dia a dia vocês não vão lembrar da Marie Curie. Quando você tiver, assim como eu tinha, né, que acordar às 5 horas da manhã para pegar o 485 para ir para o fundão, ter 2 trabalhos, começar a trabalhar com 16 anos e tudo isso, vocês não vão lembrar da Marie Curie da Polônia. Vocês provavelmente também não vão lembrar da Andréa Magalhães aqui falando isso, né? Mas eu acho que vocês vão ter inspirações de mulheres que inspiram dentro da própria casa de vocês. Então, provavelmente, pode ser a mãe de vocês, a tia de vocês, a avó de vocês, mulheres que ralam pra caramba para vocês estarem podendo estudar hoje. Mulheres que abriram caminho para que você pudesse ser, assim como a minha mãe e a minha tia me permitiram ser, a primeira a fazer mestrado na família, a primeira a fazer doutorado na família, a primeira a fazer pós-doutorado na família, a fazer um segundo pós-doutorado, a primeira a ser empreendedora na família. Isso vem das inspirações que a gente tem em casa. São as mulheres como a sua avó, por exemplo, que talvez que tivesse o sonho de escrever um livro e não teve a oportunidade. E você agora está ali sentada diante de um computador com acesso para fazer isso. Então, agora talvez eu possa dizer para vocês que sim, eu fiz toda uma jornada acadêmica,
Fui professora da UF, do Instituto de Computação, inclusive, durante 7 anos, dando aula nos cursos de Sistemas de Informação para alunos de graduação. Pedi minha exoneração da UF tem 2 anos, porque eu também tinha uma carreira ali empresarial, uma carreira no mercado, como CEO e líder e gestora e fundadora de uma empresa de consultoria, que é a Deca. E eu vou falar de novo que eu sou CEO para o nosso amigo, vocês sabem quem, não querer casar comigo, né? Então fica tudo bem assim. Hoje a gente mantém o maior canal de BPM do Brasil, né, no YouTube. Então faço palestras, sou professora, tenho a certificação de profissional CBPP, montamos um podcast. Todo esse movimento que a gente fez de compartilhar conhecimento gratuito na área de gestão de processos e promover o projeto BPM Girls foi justamente para que a gente pudesse compartilhar tudo isso gratuitamente e abrir um pouquinho desse conhecimento, né? Eu sou uma pessoa que eu estudei de graça a minha vida inteira. Eu fiz colégio Pedro II em São Cristóvão. Depois eu fiz o FRJ, a graduação, mestrado, doutorado, enfim. Então, eu sempre acreditei que todo esse conhecimento ele precisava, de alguma forma, ser devolvido, ser compartilhado para que ele se multiplicasse, né? E assim a gente acabou construindo esse movimento aí para atrair as meninas para a área de tecnologia, para a área de computação. Bom, para fechar, eu quero dizer, né, já que a gente já quebrou 3 tabus, eu acho que o último tabu que falta é dizer que não tem limites para a nossa participação feminina, não tem limites para o que a gente é capaz de fazer na área de tecnologia, na área de computação, que as mulheres estão, sim, ocupando diferentes posições hoje no mercado, e agradecer e ficar disponível para as perguntas de vocês. Obrigada.